Nos primórdios das grandes civilizações, quando os oráculos sussurravam aos ouvidos dos reis e os xamãs eram literalmente as bibliotecas vivas do universo. A relação entre o ser humano e as plantas era sagrada, não como uma tendência, não como escapismo com desculpa medicinal, mas como uma alquimia profunda entre corpo, consciência e natureza. Naquele mundo antigo, a cannabis não era uma planta banal, era um portal, e todo portal tem dois gumes. Pode te levar à luz ou te jogar direto nos cantos mais escuros da sua própria mente. E aqui nasce a pergunta incômoda que quase ninguém se atreve a fazer. Sério, quais são as consequências espirituais de fumar maconha? Não pela voz do governo, nem pela ciência oficial, nem pela cultura pop que vende isso como símbolo de rebeldia. Legal. Ou vamos buscar respostas onde quase ninguém olha, em tradições antigas, nas entrelinhas de textos sagrados, nas palavras de místicos que foram além da fumaça. Essa viagem cruza continentes e épocas, desde os antigos textos da Índia até o hermetismo alexandrino, passando por rituais rastafaris e visões de santos estáticos. Não para condenar, mas para mostrar o que geralmente fica oculto. Porque essa planta, banalizada, demonizada e romantizada ao mesmo tempo, foi durante séculos uma chave sagrada, e uma chave não se venera, se usa. A verdadeira pergunta é, que portas ela abre? Na Índia ancestral, o Atharva Veda a nomeia como uma das 5 plantas sagradas da terra. Um presente divino, portador de Amrita, o néctar da imortalidade. Não é por acaso que ela é associada a Shiva, o deus que destrói para renascer aquele que rompe a ilusão. Seus devotos, os sadhus, a fumavam em xiluns de argila durante meditações extremas, acompanhadas de jejum, mantras e isolamento total. Eles não buscavam ficar chapados, buscavam desaparecer, matar o ego, romper a identificação com o corpo. Ali, a cannabis não era uma via de escape, era um choque frontal consigo mesmo. No Oriente, os mestres taoístas, os taoístas, também a consideravam uma aliada da longevidade e da visão espiritual. Textos atribuídos ao alquimista Xie Hong descrevem fórmulas com ginseng e outras ervas que induziam sonhos lúcidos e estados de consciência expandida. Mas o taoísmo era claro, toda substância tem Qi, energia vital. Bem usada, harmoniza, mal usada, desarmoniza. Amplifica a desordem interna, porque a cannabis não cria nada novo, apenas aumenta o que já está lá. E sim, como qualquer amplificador, nas mãos de um instrumento desafinado, o resultado é ruído. No mundo árabe muçulmano, certas correntes do sufismo medieval recorreram ao haxixe. Para os sufis, o objetivo supremo era o fana, a dissolução total do eu no divino. Há relatos de êxtase, visões e encontros com o amado, mas mesmo entre eles, Rumi deixou isso claro com uma frase incômoda. Por que buscar a Deus na embriaguez se ele já dança sóbrio dentro de você? Quando a planta deixava de ser ponte e se tornava muleta, ela era abandonada na mística judaica. A Cabala não menciona diretamente a cannabis. Talvez por contexto, talvez por prudência, mas a mensagem é a mesma. O Zohar adverte que quem força as portas da luz sem preparação acaba sendo devorado pela própria ignorância. Traduzindo para o presente, sem trabalho interno ou ação, qualquer substância sagrada se torna um brinquedo do ego. Mesmo nas tradições cristãs mais antigas, como os essênios e certos grupos gnósticos. Estudos arqueológicos sugerem o uso de resinas com canabinoides em óleos de unção e no incenso do templo. Alguns pesquisadores afirmam que o canebosme do Antigo Testamento poderia ter sido cannabis. Mas, novamente, não era recreação, era rito, liturgia, acesso a estados proféticos, nunca evasão, nunca um costume vazio. Quando é usada sem sacralidade, a planta deixa de ser remédio e passa a ser algo profano.
Na África e na América, as tradições xamânicas, do Congo até a Amazônia, compartilham uma mesma regra não escrita. As plantas de poder são respeitadas? A cannabis, quando aparece, recebe o mesmo tratamento que a ayahuasca, o mapacho ou o peiote. Porque não é a planta que cura, e sim o espírito que a habita, e esse espírito não se apresenta. Se não há respeito em religiões afro-americanas, como o candomblé ou a umbanda, mesmo que a cannabis não seja central, existe uma ideia-chave, o axé, energia vital, impessoal, viva. Toda planta tem seu axé, sua vibração, sua função. Usá-la sem entendê-la é como bater em um tambor sagrado às cegas e depois se perguntar: por que veio o orixá errado? Mesmo entre os rastafaris, onde a ganja é considerada a erva da sabedoria, seu consumo não é trivial. Ela é usada nos Reasoning Centers, encontros de reflexão, canto, oração e silêncio consciente. Lá a erva é sacramento, não entretenimento. Não se fuma para passar o tempo, se fuma para olhar para dentro de si. E em todas essas tradições, a mensagem se repete, embora com nomes diferentes. A cannabis é potencial e o potencial é neutro. Pode ser escada ou queda, ferramenta ou muleta, abertura ou prisão. A diferença não é feita pela planta, mas por quem a usa, sua consciência, sua intenção, sua preparação. Como ensina o Corpus Hermeticum, o espírito não se entrega assim a quem bate a porta embriagado de si mesmo. Quem busca a verdade por atalhos, geralmente descobre que o atalho era um círculo. Talvez a verdadeira pergunta não seja se a cannabis é sagrada, mas se você é sagrado o suficiente para usá-la. Porque toda planta que abre portais também abre espelhos, e os espelhos, embora gostemos de frases bonitas, nem sempre devolvem uma imagem agradável. Às vezes, mostram exatamente aquilo que passamos anos evitando. A cannabis, como muitas substâncias enteógenas, tem esse dom incômodo de dissolver máscaras, mas nem toda a alma está pronta para se ver sem filtros. E aí começa seu verdadeiro impacto espiritual, não na elevação, mas no enfrentamento inevitável. Carl Jung chamou de sombra o conjunto de aspectos reprimidos da nossa psique, não o mal em si, mas tudo aquilo que o ego se recusa a aceitar. Medos, traumas, desejos proibidos, dores herdadas. Jung dizia que enfrentar a sombra é o primeiro passo para a integração. Então surge a pergunta incômoda. Não é curioso que muitas pessoas, ao fumar maconha, sintam ansiedade, paranoia ou uma sensação brutal de exposição interna? A planta não cria isso, apenas remove o verniz e o que aparece é o que sempre esteve lá. Para as tradições ocultistas, isso não é nada surpreendente. Dion Fortune, em seus estudos sobre defesa psíquica, explica que os estados alterados de consciência, seja por rituais, substâncias ou trauma, enfraquecem o campo etérico, deixando a pessoa mais permeável. Ele adverte que quando a consciência se enfraquece, certas forças de planos inferiores podem se aproximar, alimentando-se de fissuras emocionais abertas. Não é superstição, é uma dinâmica psíquica profunda. Quando a mente consciente se retira pelo sono, meditação ou cannabis, o inconsciente assume o controle. E se esse inconsciente está cheio de feridas não resolvidas, essas feridas vão falar, e nem sempre com uma voz suave. Aquilo que muitos chamam de bad trip, geralmente é, na verdade, o espírito tentando fazer uma limpeza geral. O Raya Yoga reconhece isso sem rodeios. Nos Yoga Sutras de Patanjali é mencionado que certos poderes ou siddhis podem surgir através de ervas. Mas é feito um alerta importante. Sem discernimento e ética, esses estados são ilusórios, brilham, seduzem e desviam. Os Yoga Sutras vão ainda mais longe e fazem um alerta importante. Os siddhis podem se tornar obstáculos para o samadhi, a verdadeira iluminação. Por quê? Porque alimentam o ego espiritual, que é muito mais perigoso do que o ego comum. O ego normal quer curtidas, o espiritual quer se sentir escolhido,
E essa armadilha é muito sutil. Osho dizia isso sem rodeios em suas palestras sobre drogas e consciência. As substâncias abrem portas que só o silêncio deveria abrir. Sim, são atalhos, mas instáveis. E quem entra sem mapa nem guia, geralmente sai pela mesma porta convencido de que chegou a algum lugar. No plano energético, a cannabis atua diretamente sobre o corpo sutil. Praticantes de Reiki, Kundalini, Yoga ou magia cerimonial relatam uma sensibilidade áurica aumentada após o uso. Isso pode ser positivo se a pessoa estiver centrada. Caso contrário, ela se torna um farol sem capitão, emite luz, mas sem direção, e a luz, não nos enganemos, não só atrai mariposas, como também atrai predadores energéticos. Alguns xamãs amazônicos resumem assim: toda planta que abre também coloca a prova, e a prova não é mística, é moral. O que você fará com o que vê? Vai fugir, vai intelectualizar ou vai agir? Não é por acaso que muitos consumidores crônicos descrevem uma sensação constante de estagnação. O corpo relaxa, mas a alma fica em pausa, a criatividade parece fluir, mas raramente se concretiza. Até mesmo a espiritualidade parece profunda, mas não transforma. A isso, os cabalistas chamam de klipot, cascas energéticas, camadas formadas por experiências espirituais mal integradas, vivências intensas que não são digeridas e se acumulam como poeira no campo interior. Criam a ilusão de avanço sem avanço real. E aqui aparece o maior perigo: confundir sentir muito com evoluir, porque nem toda expansão é elevação. Expansão sem direção é inchaço, e todo inchaço, cedo ou tarde, estoura. Nesse ponto, a cannabis usada de forma inconsciente deixa de ser planta sagrada e se torna a planta do estagnação. Não pelo que ela é, mas pelo uso que se faz dela. Ela não gera passividade espiritual, mas é o cenário perfeito para quem já carrega isso dentro de si. Alguns dizem: sinto paz, então funciona, mas a paz induzida por um agente externo é como o silêncio de um quarto selado. Agradável sim, mas artificial. A paz real aparece mesmo em meio ao caos, porque nasce do núcleo, não do estímulo. Se a cannabis te traz paz, a pergunta não é se ela te acalma, mas se ela te ensina a gerar essa paz por si mesmo ou apenas te aluga por um tempo. O verdadeiro encontro com o divino quase sempre começa com o encontro com a sombra, e esse momento não é bonito. Não tem arco-íris, não tem filtro sépia, tem vergonha, raiva, tristeza, confusão. Mas se você permanece ali respirando sem fugir, algo muda. Não chega uma visão espetacular, chega algo mais incômodo e mais real. Integração, aceitar o que é, e a partir daí, só então vocês podem fazer o que pode vir a ser. Nesse sentido, a cannabis é como um espelho d'água, pode refletir o céu, mas se você se jogar sem cuidado, só vai encontrar lama. O espírito humano não caminha sozinho. A jornada interior, por mais solitária que pareça, é sempre um eco da rede coletiva à qual pertencemos. Nenhuma prática espiritual, nenhuma planta de poder, nenhuma iluminação é completamente individual. Tudo o que tocamos nos transforma, e tudo o que a cultura aceita ou rejeita molda a forma como nos tocamos a nós mesmos. A cannabis é o exemplo perfeito, uma planta com raízes místicas profundas, hoje transformada em mercadoria global. Ícone pop, bandeira política e símbolo de rebeldia juvenil. Mas muito antes da legalização ou da perseguição, ela já fazia parte do sagrado e, em alguns lugares, ainda faz. Na tradição Rastafari, por exemplo, a ganja não é vício, guam, é voto, um pacto com o divino. O movimento Rastafari, nascido na Jamaica dos anos 30 como resistência ao colonialismo, não foi apenas político, foi espiritual. Misturou raízes africanas, leituras bíblicas e uma cosmovisão completamente diferente. Os Rastas. A erva é a cura das nações, como se diz no Apocalipse,
Fumá-la é sacramento, uma forma de se aproximar do Deus vivo. Não há banalidade nesse ato, há reverência. As sessões de reflexão, onde a erva é compartilhada enquanto se reflete, se canta e se contempla, não são reuniões casuais, são liturgia viva, silêncio, escuta, palavra e fumaça avançam juntos. A coletividade é a catedral e a planta, o incenso do espírito, e não é algo exclusivo dos Rastafaris. No continente africano, especialmente em tradições bantas, existem registros do uso ritual da cannabis em celebrações, funerais e rituais. Aliás, não era usada para adormecer a dor, mas para atravessá-la. Não era evasão, era presença, não era isolamento, era invocação dos ancestrais. Na América pré-colombiana, embora a cannabis não fosse nativa, o princípio era o mesmo. As plantas psicoativas eram usadas dentro de rituais coletivos bem definidos. Havia portais, sim, mas sustentados por cosmologia, mitos, cantos, sacerdotes. Havia uma estrutura simbólica que continha a experiência. Fora desse contexto, a planta perdia seu caráter sagrado e se reduzia a uma simples estimulação. E foi exatamente isso que a modernidade fez. Tirou a planta do templo e a colocou na prateleira do supermercado cultural. Transformou-a em produto, em estética, em meme. O que antes era sacramento passou a ser marketing. O que foi veículo espiritual acabou virando marca registrada. Mas há pessoas que fumam para escapar e pessoas que ouvem para despertar. Se você se reconhece nessa tensão interna, quero mudar, mas não sei por onde começar. A cultura psicodélica dos anos 60 tentou recuperar esse sentido ritual, mas fez isso sem raízes, sem linhagem, sem iniciação. Alan Watts, Timothy Leary, cannabis, LSD e política, tudo misturado na mesma panela? Havia uma busca genuína por transcendência? Claro que sim, mas fragmentada. Aldous Huxley já havia alertado em As Portas da Percepção. A experiência visionária pode mostrar, mas não educa, revela, mas não estrutura. O risco está em confundir um vislumbre com a morada. O Ocidente, ao desacreditar a tradição, criou um vazio perigoso. Espiritualidade sem ritual, experiência sem ética, êxtase sem integração, intuição sem ação. Nesse contexto, a cannabis se tornou símbolo de contracultura, de rebeldia, de liberdade, mas quase nunca de responsabilidade espiritual. Por isso, nas tradições onde ela continua sendo sagrada, seu uso é coletivo. O grupo funciona como recipiente, bússola e testemunha em muitos rituais afro-ameríndios. Ninguém consome a planta, só há cantos, instrumentos, ciclos, limpezas. Há limites. O coletivo sustenta o sagrado, o indivíduo se dissolve para poder renascer. E aqui voltamos ao centro de tudo. A cannabis tem uma alma cultural, carrega todas as narrativas que a cercam. Quando é usada no templo, atua como sacramento. Quando é fumada sozinho em um quarto carregado de ansiedade, geralmente amplifica a desconexão. É tão maleável quanto a água, toma a forma do recipiente. E o recipiente da cultura moderna é rápido, superficial, irônico, cínico. A erva que antes invocava deuses, hoje é tema de séries da Netflix. O cânhamo do conhecimento virou slogan publicitário, piada de stand-up, rebeldia com branding. Ainda assim, há resistência em comunidades indígenas que rejeitam o extrativismo espiritual. Em jovens buscadores que recuperam o jejum, o canto, o rito, em mestres silenciosos que, mesmo em meio ao barulho urbano, ensinam a fumar como oração. A planta continua sendo a mesma. O que muda é o contexto, o que muda é a intenção, o que muda é o campo simbólico que sustenta as plebisci da experiência. E talvez essa seja a sua lição mais profunda. A espiritualidade não é uma sensação individual, é uma frequência coletiva, não é o que você sente, é o que você gera, não é o que você vê sob o efeito, é em quem você se torna quando o efeito passa.
Como diz um antigo provérbio africano, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer ir longe em círculo, leve o tambor, leve o fogo, leve a planta. Porque a verdadeira espiritualidade não se mede pelos estados alterados que você alcança, mas sim pelos estados elevados que você consegue sustentar. No entanto, se você chegou até aqui, deixe este comentário. Estou disposto a me ver sem máscaras. Não é um comentário qualquer, é um compromisso com você mesmo. E se você escrever isso, é porque sabe que já cruzou uma linha interna, que não tem volta. O caminho não se revela pelas luzes que você vê, mas sim pelo que você faz com a sombra que essas luzes projetam. Entre a clareza e a neblina existe uma linha muito tênue e ela se chama discernimento. A cannabis, como toda planta de poder, não promete nada, oferece possibilidades. E essas possibilidades podem despertar ou adormecer, iluminar ou confundir. Aí, o buscador se depara com a verdadeira encruzilhada. Você quer expandir a consciência ou fugir dela? Osho, tão mal interpretado como hedonista, disse isso com precisão cirúrgica. Tudo pode se tornar meditação se houver presença, e tudo pode virar droga se houver ausência. O problema nunca é a planta, é a consciência que a acompanha quando falta presença ou o caminho se transforma em um carrossel. Por isso, as culturas antigas cercavam as plantas sagradas de rituais, jejum, cantos, silêncio, preparação e orientação. Não era superstição, era higiene energética. Será que eles sabiam de algo que esquecemos? Um portal não é um destino turístico, é um ponto de passagem e nem toda alma está pronta para o que existe lá. Do outro lado, o discernimento frônesis. Para os gregos, Viveka no Vedanta é a lâmina invisível que separa o real do que é meramente sensorial. É o terceiro olho, não como poder, mas como bússola. Sem essa bússola, o que parece iluminação pode ser hipersensibilidade, o que parece visão simples, eco mental, o que parece intuição, desejo disfarçado. Existe uma intoxicação que se sente como clareza, vem com ideias brilhantes, sinestesia, sincronicidades, tudo parece profundo. Mas se nada disso transforma sua relação com os outros, com o mundo ou com sua própria sombra, são fogos de artifício espirituais, belos, intensos e vazios. O caminho real é mais seco, exige constância, presença sem espetáculo, silêncio sem ruído interno. Por isso, usado fora de um caminho estruturado, a cannabis pode gerar um vício mais sutil do que o químico. O vício na sensação de espiritualidade sem a prática da espiritualidade é fácil se sentir profundo sob seu efeito. Muito mais difícil é ser assim no trânsito, em uma fila interminável, em um conflito com alguém que te machuca. A iluminação não se mede pelo que você vê de olhos fechados, mas sim pelo que você faz de olhos abertos, com os pés cheios de terra. Quando falta discernimento, a cannabis pode criar um espelho embaçado, onde o ego acredita estar desperto, quando na verdade só cochila entre sensações. Uma paz vegetativa que paralisa mais do que pacifica. No ocultismo tradicional, fala-se da falsa luz de iode, uma claridade aparente que não nasce da integração, mas sim da saturação mental. Brilho sem raízes. A cannabis usada sem sabedoria pode alimentar essa ilusão de avanço enquanto tudo gira em círculos cada vez mais coloridos. Por isso, espiritualmente falando, a planta só faz sentido quando o solo interior está limpo, quando há intenção clara, quando existe silêncio antes da tragada e um silêncio ainda mais profundo depois. Quando há orientação, tradição, método, humildade e, acima de tudo, quando se está disposto a receber não só a sensação. Como dizia um mestre sufi, Deus é um espelho que não zomba dos seus gestos, simplesmente os reflete com total honestidade. A cannabis tem potencial espiritual? Sim, mas todo potencial exige contexto, disciplina, intenção e compreensão. Despido de sua função ritual e transformado em produto cultural, corre o risco de ser apenas mais uma distração sofisticada.
A busca espiritual autêntica é uma arte delicada. Não consiste em fugir, mas em permanecer. Não em ver luzes, mas em se tornar luz. Pergunte-se com honestidade: o que você busca ao acender esse baseado? Paz, espaço, silêncio. Se você não consegue encontrar isso dentro de si mesmo, talvez a planta só te ofereça um espelho, e os espelhos, por mais belos que sejam, só mostram o que já está aí. A verdadeira jornada continua além da fumaça, além da névoa. A pergunta é simples: você vai percorrê-la de olhos abertos